Graça e paz, amados, nós estamos agora fazendo discipulado, né? Do nosso alimento de célula, alimento de 1x3, onde nós temos os discipuladores, pastores, presbíteros, líderes, que cuidam dos seus 3 discípulos, né? Cada membro da igreja deve tentar entrar nessa visão. Nós não estamos obrigando ninguém a fazer isso, porque aqui na comunidade Amai-vos ninguém é obrigado. Tudo aqui na comunidade Amai-vos tem que ser feito por amor, né? Você ama, você obedece princípios, e quando você está debaixo dos princípios, você é abençoado. E nesse momento nós vamos agora ministrar a palavra explicativa, né, da parte 9 do nosso estudo, onde nós estamos explicando qual o papel do corpo de Cristo. E nós estamos agora nos dirigindo ao livro de Filipenses, capítulo 2. Eu quero me apegar somente ao versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 6 para explicar que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. A grande verdade é essa. A igreja, o papel da igreja, não é o papel de alguém que quer se vingar. Não é um papel vingativo. Por exemplo, quer ver um exemplo que eu quero dar? O povo de Israel, hoje, né, mediante tudo que viveu de terrorismo, é comum que os israelitas não ajam como os cristãos. Entende? Por quê? Porque lá eles não estão vivendo o cristianismo, eles vivem lá o judaísmo. E dentro do judaísmo é olho por olho, dente por dente. Eles estão seguindo a lei deles, né? Eles estão seguindo a lei. Então, quando você cobra algum ato religioso de um judeu, você cobra dele ele ser parecido com um cristão, você está errado, pois a cultura dele é outra. Outra coisa, você como cristão, se passasse o que eles passaram, uma nação passasse o que eles passaram, qual seria a tua atitude? Então pense e reflita, em vez de se cobrar dos outros uma coisa, né? Uma figura bonitinha, não, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Nós sabemos que nós temos que perdoar, né? Mas nós vamos até onde a nossa natureza suporta. Em Cristo, nós que agora entra aqui, devemos seguir a natureza de Cristo. Jesus, quando estava na cruz, desde o primeiro açoite até o último prego pregado e ele pendurado na cruz, até o vinagre dado a ele para beber, né? Ele sempre declarava: Pai, perdoa vocês, eles não sabem o que fazem. Quando nós entendemos a mentalidade de Jesus, o que ele quer transformar a sua igreja, ele quer transformar a igreja num manancial de amor, de compaixão e misericórdia. Agora você vê, tem irmãos dentro da igreja que não conseguem perdoar outro irmão de uma besteira, né? De uma coisa simples. Como é que esse irmão vai suportar por exemplo, eu acabei de ver um vídeo agora de uma igreja na África, que entraram na igreja e mataram mulheres, crianças de bebê no colo. E o pastor estava chorando, pedindo misericórdia, pedindo que orasse, que suplicasse por aqueles que estavam ali sofrendo e passando aquilo tudo. O papel da igreja é né? O papel de Israel, até que Israel entenda quem é o Messias dele, que é Yeshua, que é Jesus, eles vão viver dentro da lei, e eles estão fazendo tudo que tem que ser feito dentro da lei do judaísmo. Mas nós, igreja, precisamos viver dentro dos princípios de Jesus. E aqui está dizendo: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo.
né? Que não usurpou ser igual a Deus. Jesus é o eterno, Jesus é Deus. Mas quando ele assume uma natureza humana, ele coloca seus poderes, ele tira seus poderes, né? E coloca ali e diz assim: eu não posso usar isso. Inclusive o poder de curar, de ressuscitar mortos e tudo mais, Jesus adquiriu isso, Jesus começou a operar dessa forma a partir do momento que ele foi batizado em água e o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Jesus deixa bem claro que tudo que ele manifestava, o poder dele, curar, ressuscitar, todos os milagres que ele fazia eram fundamentados por causa do Pai que operava nele. E esse fato aconteceu por causa do Espírito Santo que passou a habitar nele. Entende? Jesus realmente, literalmente, ele humanizou, ele assumiu o formato de homem, de ser humano, e como formato de homem, ser humano, ele nunca cometeu uma falha, um pecado. E agora ele vai para a cruz, condenado pela lei, pela Torá, não pela Torá, a Bíblia, a palavra, a lei do Senhor, não por ela, pelos homens que deveriam ser os guardiões do cumprimento da Torá. Mataram ele, usaram a Torá para acusá-lo e matá-lo do que ele não fez, muito pelo contrário, ele foi o único de todos os seres humanos que conseguiu cumprir a lei do Senhor, 613 mandamentos, né? E agora ele morre, e como ele morre, então aquilo que era perfeito, que era a Torá, que é a lei do Senhor, a lei se tornou enferma, entende? A lei se tornou enferma e Jesus morre, mas como ele não tinha pecado, né? O espírito de vida, mas como diz lá no livro de Atos 13:30, diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele, agora em Filipenses diz, e deu a ele um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então agora nós ficamos com isso, nós temos o poder de Deus sobre nossas vidas, por causa da grande obra que Jesus fez, por causa da humilhação de Jesus, por causa de toda a grande obra que Jesus realizou. E nós podemos realizar coisas maiores, mais poderosas do que ele fez, porque ele disse isso: vós poderão fazer coisas maiores do que eu fiz, e mais fundamentado em quê? Numa vida de intimidade, de relacionamento, uma vida plena, completa de intimidade, obediência à vontade de Deus e ao querer do Espírito Santo. Deus te abençoe, espero que essa mensagem possa te ajudar. Fique em paz.